Olá! Nesta videoaula, iremos entender o funcionamento do prático. O prático é uma ferramenta que nasceu com o intuito de fazer com que o aluno ignore as regras da ABNT. O prático formata todo o trabalho dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que vem a ser a ABNT? Bom, todo trabalho acadêmico ele deve ser repleto de detalhes no que se refere à formatação de trabalhos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas define quais são essas regras. O problema é que o aluno de faculdade ele tem que saber, além do conteúdo do seu trabalho, ele tem que saber as normas técnicas e ele tem que saber como aplicá-las ao Word, o que não é uma tarefa fácil. Tá? Por exemplo, segundo a ABNT, um trabalho deve conter no mínimo capa, folha de rosto, introdução, capítulos, conclusão e referências. Mas não é simplesmente jogar isso no trabalho. Existe uma ordem para todas essas coisas e um jeito para fazer tudo isso. O prático faz essa ordem e faz tudo isso sem com que o aluno se preocupe com esses detalhes. Por exemplo, para fazer a capa, o prático sabe qual é a ordem dos elementos que vão entrar na capa, qual é a ordem do elemento que vai entrar na folha de rosto, a ordem dos dados. Por exemplo, quem é que vem primeiro? O resumo, o abstract ou a lista de figura? Tá? Todos esses detalhes o prático sabe para você. Tá certo? Vamos abrir o prático aqui para que a gente possa entender exatamente como as coisas funcionam. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fechar essas janelas aqui. Ó, esse aqui é um trabalho feito pelo prático. Observe que ele sabe que a capa primeiro vem o nome da instituição, depois vem o nome do aluno, depois vem o título do trabalho, depois no final vem a cidade e o ano do trabalho. O aluno é que tem que saber isso. Se ele estiver usando o prático, esses detalhes ele não precisa mais saber. Com o prático, o que é importante é você observar o seguinte: com o prático, o aluno se concentra no conteúdo dos trabalhos. As normas, as formatações metodológicas, o conhecimento do Word, o aluno ignora. Por exemplo, como fazer um sumário no Word? O sumário não é uma coisa fácil de fazer, o prático faz. Como fazer uma referência de dissertação, como fazer uma referência de jornal, como fazer uma referência de artigo. Para cada tipo de referência tem um jeito de fazer, o prático sabe todos os tipos. Basta você digitar os dados e o prático monta o trabalho para você. Tá certo? Outro detalhe importante, numeração de página. Colocar os números de página é uma coisa muito complicada. Observe, por exemplo, aqui, ó, que não tem número de página na folha de rosto, não tem número de página na folha de aprovação, não tem número de página da dedicatória, não tem número de página no agradecimento, nem na epígrafe, nem no resumo, nem no abstract, nem nas listas, nem no sumário, mas tem na introdução. Fazer isso no Word não é algo fácil. Quem é que diz que os números começam só na introdução? A ABNT. As normas dizem que tem que ser assim. E se o aluno não fizer assim, está errado. Só que ele, usando o prático, não precisa de fazer isso, porque o prático sabe como fazer. Observe, por exemplo, que se você olhar bem aqui, ó, essa é a página 11. Ué, mas se essa é a página 11, por que aqui está a página 10? Porque, segundo a ABNT, a primeira folha conta como 0. Se conta como 0, só pode ser a página 10 a introdução. Agora, não quer dizer que toda a introdução comece na página 10, sim? Nos trabalhos, elementos como resumo, abstract, lista de figura, epígrafe, dedicatória,
dedicatória, agradecimento, nada disso é obrigatório. Isso é tudo opcional, o aluno coloca se quiser. No prático, o aluno coloca se quiser também. Perfeito? Se o nosso trabalho, por exemplo, não tivesse o abstract, a introdução não começaria na página 10, começaria na página 9. Se não tivesse nem abstract, nem resumo, começaria na página 8. Tá certo? O que interessa é que, a partir da introdução, todas as páginas são numeradas. Ok? Muito bem. Outras informações importantes. Por exemplo, existe uma diferença entre tabelas e quadros. O quadro é isso aqui, ó. Num quadro, a lateral é fechada. Observe que a lateral aqui é fechada. Geralmente nós usamos quadro para escrever informações textuais. Mas qual a diferença de um quadro para uma tabela? Vamos pegar uma tabela aqui embaixo. Olha só, na tabela não há borda lateral. A tabela ela é diferente do quadro porque nela também há informações matemáticas. Agora observe, quantos alunos você imagina que sabe que uma tabela é diferente do quadro por conta das bordas? Isso é um detalhe da metodologia que o aluno tem que saber. Se ele usa o prático, ele não precisa saber disso. O prático faz para ele o trabalho. Essas são as vantagens da ferramenta. Tá certo? Outra coisa, citação direta com mais de 3 linhas. O que é isso aqui? Isso aqui é quando eu pego e coloco no meu trabalho algo que alguém escreveu do jeito que ele escreveu. Isso quer dizer o quê? Que neste caso aqui, os autores Rosa e Silva escreveram exatamente como está aqui. Quando isso acontece, as regras da BNT dizem que a letra tem que ficar menor e o recuo tem que ser maior. Observe que o meu texto começa não onde começa o parágrafo normal. Ó. Aqui começa um parágrafo normal, mas o recuo é maior para o caso das citações diretas com mais de 3 linhas. Observe também que o espaçamento entre as linhas é simples, aqui é 1,5, e a letra também é menor. O aluno tem que saber disso. Com o prático, ele não precisa dessa informação. Ok? As referências. Vamos falar das referências. Imagine você saber todas as regras de referência. Tá? Um livro é citado diferente de uma monografia. Uma monografia na internet é citada diferente de uma monografia que você pega impressa. Tudo isso você precisa de saber. Com o prático, você não precisa saber nada disso. Basta você preencher os dados e ele monta o trabalho todo para você. Aqui o prático. O prático ele já vem com um trabalho pronto no seu exemplo. Tá? Observe que não há nenhum alinhamento, não há nenhum detalhe metodológico. O que há é o respeito às tags. Tá? Eu sei, por exemplo, que se aqui está escrito int e aqui está escrito /int, é porque aqui começa a introdução e aqui termina a introdução. Né? Assista a videoaula número 2, que está no CD, que ela fala sobre as tags. Lá você vai entender direitinho como elas funcionam. Observe também, ó, passei o mouse no resumo. Aqui embaixo, na boia, olha o que ele fala. O resumo é opcional. O abstract é opcional. A dedicatória é opcional. O agradecimento é opcional. A epígrafe é opcional. Ah, coloquei uma epígrafe. Ah, não quero mais? Clique no botão de fechar. Ou desculpa, clique no botão de excluir. O botão de excluir vai eliminar a epígrafe do meu trabalho. Eu não sou obrigado a ter epígrafes. Perfeito? Assim como introdução, capítulos, todos os subníveis de capítulo. Capítulo 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 e 1.1.1.1.1. Certo? A gente sabe que o trabalho pode ser dividido dessa forma. As referências, super fácil de usar, basta escolher o tipo e preencher os dados que o prático vai fazer
a inclusão correta das referências para mim. Tudo pronto, basta clicar no botão gerar trabalho. O prático compila, vê se está tudo bem e gera o trabalho para você. Bom, uma coisa importante é com relação às atualizações da BNT. Quando você compra o prático, você está comprando a garantia de nunca mais precisar de aprender a BNT. Isso quer dizer o quê? Que se a BNT atualizar, eu mando a atualização para você. A BNT atualizou, eu atualizo o prático e mando para você um e-mail dizendo que você tem que registrar um novo prático. Tudo isso de graça, tudo isso muito fácil de fazer. Bom, acredito que seja esse o princípio do prático. Muito obrigado.